Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 9. Salmo 40, versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Parece-me que é comum que os homens evitem buscar atendimento médico por qualquer doença. Eu, por exemplo, algumas semanas atrás, na quarta-feira de Natal, inclusive, eu comecei a me sentir mal. Meio da tarde eu comecei a me sentir fraco, sem forças. Então o que eu fiz? Eu tomei um banho frio, estava quente, né? Tomei um banho frio, me sequei e me deitei na minha cama. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu percebi que eu estava começando a ficar com febre. E quando eu fui medir a febre, já era noite daí, a temperatura estava entre 38 e 39 graus. Mas eu pensei, para que ir na UPA? Porque o meu raciocínio foi o seguinte, se eu for até lá, eu sei que eu vou perder um tempão até eu ser atendido. E quando eu for atendido, o médico vai me mandar para casa e ele vai dizer, olha, cuida dos sintomas que tu tá tendo, né? Controla a temperatura. Se piorar, tu vem aqui de novo. Eu pensei, pô, eu sei que eu vou ouvir isso, então para que eu vou lá? Eu já vou fazer o que eu sei, o que o cara vai me dizer para fazer. Então foi isso que eu fiz. Em 4 dias, eu já estava me sentindo bem melhor. E uma semana depois, eu já estava completamente sem sintoma algum. Por alguma razão que me escapa, a maioria de nós, homens, nós preferimos não buscar atendimento médico por qualquer doença. É óbvio que se a pessoa se sente realmente morrendo, né, ela vai, né, até mesmo aquele homem mais avesso a buscar ajuda médica, ele vai. Mas normalmente o homem pensa, não, isso aqui, a gente cuida aqui em casa tranquilo, não vai dar nada. E ainda assim, Jesus, o Deus homem, o homem perfeito, afirmou o seguinte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus pressupõe que os médicos existam por uma boa razão. E a razão é a seguinte, cuidar dos doentes até que a saúde deles esteja perfeita. Até que a saúde deles tenha sido restaurada. A partir dessa pressuposição, Jesus argumenta que assim como não faz sentido uma pessoa sã procurar atendimento médico, não faz sentido alguma pessoa agora se dirigir a uma UPA ou a um hospital privado, né? Chega lá, vai ser atendido, a pessoa vai perguntar, o que tu está sentindo? Não, eu não estou sentindo nada. Nunca estive tão bem na minha vida quanto no dia de hoje. A pessoa vai dizer, tá, mas então por que tu veio aqui? Né? Então, assim como não faz sentido uma pessoa sã procurar atendimento médico, não faz sentido uma pessoa justa procurar o auxílio de Jesus. Porque Jesus não veio tratar de pessoas justas. Jesus veio tratar de pessoas doentes. Jesus veio tratar dos pecadores. Jesus veio cuidar dos pecadores, conclamando esses pecadores ao arrependimento dos seus pecados. O conceito bíblico e cristão de pecado, ele passou a ser redefinido pela cultura, pela sociedade na qual nós vivemos, e essa redefinição invadiu, inclusive, igrejas ditas cristãs. Um exemplo dessa redefinição de pecado pode ser observado na pastora, e aqui eu coloco aspas, né? Na pastora Lana Holder.
da igreja apóstata cidade de refúgio. Eu uso as aspas para me referir a Lana Holder como pastora, porque, segundo a Escritura, assim como as mulheres não foram chamadas por Jesus para serem líderes, cabeças, sacerdotes das suas famílias, tampouco mulheres foram chamadas para o ministério pastoral. E sendo que a Escritura veta as mulheres do ministério pastoral, esse veto necessariamente se estende àquelas mulheres que são lésbicas, que é o caso da Lana Holder. Aliás, se o pastor da tua igreja de fato for uma pastora, você deve sair dessa igreja e procurar uma igreja verdadeiramente bíblica e cristã, pastoreada por um homem designado por Jesus para esse ministério. A igreja apóstata, cidade de refúgio, e a sua pastora, entre aspas, Lana Holder, redefiniram o pecado da homossexualidade. Enquanto a Escritura afirma que a homossexualidade é uma abominação a Deus, Lana Holder e a sua igreja, entre aspas, afirmam que Deus aprecia o relacionamento homossexual, desde que haja amor, entre aspas, desde que haja fidelidade. Se há fidelidade, Deus não condena, segundo eles, segundo a Lana Holder, segundo a sua igreja apóstata, cidade de refúgio. E aqui nós encontramos uma ironia que é ao mesmo tempo deliciosa e trágica. Porque muitos daqueles que corretamente criticam e desaprovam Lana Holder e a sua pretensa igreja, esses mesmos não estendem a mesma crítica, a mesma desaprovação ao coach supostamente cristão Pablo Marçal. Pablo Marçal é aquele cara que no ano passado se candidatou à prefeitura de São Paulo e que viralizou por dar uma cadeirada no Datena durante um debate. Oi? Ah, ele recebeu, desculpa, ele recebeu. Eu estou invertendo aqui, ele ficou provocando até que o cara, né, se esquentou e depois ainda dentro da dentro da ambulância fez uma live como se estivesse morrendo por ter levado uma cadeirada de um idoso, né? O Datena tem o quê? 60 e poucos anos? Agora o meu pai que está ouvindo essa pregação, ele se ofendeu. Porque ele pensa, como assim uma pessoa de mais de 60 anos é idoso? Não pode. Mas de qualquer forma, né? O cara levou uma cadeirada de um velho de 60 anos e tá lá agindo como se estivesse, ai, eu tô morrendo aqui, né? Mas a crítica que muitos corretamente fazem a Lana Holder e dizem, não, Lana Holder, tu está errada. A homossexualidade não é apreciada por Deus, ela é condenada por Deus. Muitos desses que corretamente criticam e desaprovam não estendem a mesma crítica e a mesma desaprovação ao Pablo Marçal, que se diz cristão. Ele se afirma cristão. Marçal afirmou ser perfeitamente possível um cristão permanecer na prática homossexual. E ele concluiu, em direção contrária à Escritura, que não é o pecado que separa o homem de Deus, mas a religiosidade. Em outra oportunidade, criando uma dicotomia, uma separação antibíblica entre as ideias bíblicas de salvação e reino de Deus, Marçal afirmou que o homossexual cristão será salvo. Ele será, sim, salvo. A única restrição que Deus imporá aos crentes gays será a sua não participação no reino de Deus.
desconsiderando as pequenas diferenças que distinguem a posição de Marçal, do Pablo Marçal e da Lana Holder com relação à homossexualidade, ambos, em completa oposição à Escritura, redefinem esse pecado. Nessa pregação, nós não trataremos do pecado da homossexualidade. Nessa mensagem, nós combateremos o falso evangelho que leva aqueles que corretamente criticam e desaprovam Lana Holder a não estenderem a mesma crítica e desaprovação a Pablo Marçal. Por que ocorre essa distinção, né? Por que ocorre essa acepção? Vamos criticar Lana Holder pela sua posição quanto ao homossexualismo, mas não vamos criticar o Pablo Marçal pela sua posição com relação ao homossexualismo. Vamos desaprovar esse aqui, mas não vamos desaprovar aquele ali, ainda que ambos estejam afirmando o mesmo erro, a mesma heresia. Existe um fenômeno que eu tenho observado no evangelicalismo tanto brasileiro quanto norte-americano, que pode ser resumido na frase: nenhum inimigo à direita. Não fui eu que criei essa frase ela vem lá dos Estados Unidos, mas ela resume bem esse fenômeno. Nenhum inimigo à direita. Segundo esse falso evangelho, você não pode ter inimigos à direita. Você só pode ter inimigos à esquerda. E aqui, direita e esquerda, se refere a posições políticas. Você não pode ter inimigos à direita. Você só pode ter inimigos à esquerda. Como isso funciona na prática? Bom, suponha que você tenha um familiar católico romano. Provavelmente você tenha, né? Algum familiar que seja católico romano. Suponha que você tenha algum amigo espírita. Um vizinho que seja adventista, ou mormon, ou testemunha de Jeová, e um conhecido teu que seja ateu. Que não creia em Deus, que não creia em religião, não creia na existência de Deus, pensa que religião não faz nenhum sentido. Então você tem um familiar católico romano, um amigo espírita, um vizinho adventista e um conhecido ateu. E todos eles são conservadores do ponto de vista político. Todos eles são de direita. Todos eles, quando vão votar, votam em políticos conservadores, em políticos de direita. Aqui no Brasil, significa simplesmente votar em alguém que está sendo apoiado pelo Bolsonaro, né? Todos eles fazem isso. Segundo esse falso evangelho que te proíbe ter inimigos à direita, exatamente porque todos que estão na direita contigo são teus aliados políticos, você deve tratar a todos eles como irmãos. Como pessoas que de um modo ou de outro foram alcançados por Jesus, entre aspas. E por ele foram salvas. Isso ocorre lá nos Estados Unidos, entre os nossos irmãos, e isso ocorre aqui no Brasil. Há, inclusive, 2 pastores no YouTube, que é um fenômeno extremamente interessante, né? Pastores de YouTube, que literalmente chamam espíritas de irmãos. Simplesmente porque esses espíritas são conservadores, são de direita. Ele chama de irmãos. Ele trata como irmãos.
Ele trata como se a posição política daquelas pessoas ali tivesse salvo aquelas pessoas. Então você deve, voltando aqui, né? Você tem um familiar católico, um amigo espírita, vizinho adventista, conhecido ateu, todos eles são conservadores e de direita. Segundo esse falso evangelho, você não pode ter inimigos à direita. Você não pode dizer para pessoas que estão contigo na direita que eles estão errados. Não. Sim. 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 Sim, é isso que eu estou falando. Né? É isso que eu estou falando. Segundo esse falso evangelho político, o que salva não é a fé em Jesus. O que salva é o posicionamento político da pessoa. Então, lá o espírita que crê em reencarnação, né? Que não crê que a pessoa é salva unicamente pela fé em Jesus, ela crê que é salva pelas suas boas obras e por aquilo que ela própria sofre, né? Porque a soteriologia espírita, a doutrina de salvação espírita é exatamente essa, né? Segundo a doutrina espírita, esse planeta aqui no qual nós vivemos é um dos piores lugares que existem no universo. E aqui só encarnam aqueles espíritos extremamente maus. E então o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida, nos faz pagar pelas maldades, pelos pecados que nós cometemos em vidas passadas. E junto a isso, se soma as boas ações que nós fazemos. Então, segundo a teologia espírita, a pessoa é salva pelo seu próprio sofrimento e pelas suas boas obras. O que constitui, em última instância, uma incoerência, né? Porque se eu faço boas obras por Vitor, né, em favor do Vitor, por exemplo, eu estou ajudando ele nos seus sofrimentos, né? Eu estou impedindo que o Vitor sofra. Mas ao fazer isso, eu também estou impedindo a salvação do Vitor, né? Porque o Vitor tem que ser salvo pelo seu próprio sofrimento. Mas se eu faço uma boa obra aliviando o sofrimento do Vitor, eu estou ajudando, eu estou trabalhando a favor da minha salvação, mas contra a salvação do Vitor. Porque para o Vitor, o Vitor deveria pensar o seguinte: não, eu não quero receber ajuda de ninguém, eu quero mesmo é sofrer, porque eu serei salvo através do meu sofrimento. Mas eu me adiantei aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Então você tem familiar católico, amigo espírita, um vizinho adventista, um conhecido ateu, todos eles conservadores, todos eles de direita. Você não pode ter inimigos à direita, você deve tratar todos eles como irmãos, como pessoas que de um modo ou de outro, por alguma razão, foram alcançados por Jesus e foram por ele salvas. No entanto, o Jesus, entre aspas, que alcançou e salvou essas pessoas, não é o Jesus da Escritura, não é o Cristo da Escritura, mas a versão falsa e caricata de Jesus, propagada pelo conservadorismo sem Cristo, que em última instância nada mais é do que um conservadorismo anticristão, porque esse conservadorismo anticristão, ele te leva a sacrificar a vida dos pecadores para alcançar poder político. Porque pensa a maldade que muitos pastores fazem com Bolsonaro. Bolsonaro, como qualquer outro pecador, está perdido, e se não se arrepender dos seus pecados, ele vai para o inferno. Como qualquer outro pecador, como Lula, né? Como qualquer outro pecador. E, no entanto, pastores, para alcançarem poder político, eles estão dispostos a condenar Bolsonaro ao inferno. Por quê? Porque ele chama o Bolsonaro para frente, vem para cá, Bolsonaro.
Vem para cá. Nós vamos te batizar agora aqui. Eles estão tratando o Bolsonaro como se ele estivesse salvo, né? Como se tudo estivesse bem com ele. Eles batizam o Bolsonaro para fazer um teatrinho para os trouxas que estão olhando ali, né? Para todo mundo ver. Ai, o Bolsonaro também é crente, então eu vou votar nele para presidente. Até rimou sem querer, né? O Bolsonaro também é crente, eu vou votar nele para presidente. O conservadorismo, esse conservadorismo nosso brasileiro é anticristão. É contrário a Cristo, porque ele te leva a sacrificar a vida dos pecadores simplesmente para alcançar poder político. Esse falso evangelho, cujo lema é nenhum inimigo à direita, faz com que muitos criticam e desaprovem a Lana Holder, corretamente. Ela deve ser criticada, ela deve ser aprovada, mas não façam o mesmo com o Pablo Marçal. Por quê? Porque o Pablo Marçal é de direita. Pablo Marçal se diz conservador? Sim. Porque a Lana Holder, a maioria dos crentes enxerga na Lana Holder alguém que está enganando. Né? Mas o Pablo Marçal, como o Pablo Marçal se afirma de direita, e hoje no Brasil, se afirmar de direita, para muitos, significa ser crente, né? Se a pessoa se afirma de direita, se a pessoa se afirma conservador, é como se a pessoa tivesse realmente aceitado Jesus, tivesse tido seu coração transformado e tudo. Né? Então essas pessoas, como se, né, na gíria, elas ficam passando pano pro Pablo Marçal, não criticando ele, não desaprovando as suas heresias, os seus erros que ele está ensinando. E o curioso é que o Pablo Marçal nem pastor é. Só que a gente vive uma crise tão grande que muitas vezes pessoas que se colocam como autoridades na internet, como especialistas de alguma coisa, como coaches, eles acabam tendo mais influência sobre os crentes do que até mesmo os seus próprios pastores. E é por isso que essa pregação aqui é necessária. Desde que políticos conservadores e de direita sejam eleitos, Pablo Marçal não receberá nenhuma crítica, nenhuma desaprovação, nenhuma correção com respeito aos seus erros e heresias. Desde que políticos conservadores e de direita sejam eleitos, pouco importa que o teu familiar católico, que o teu amigo espírita, que o teu vizinho adventista, que o teu conhecido ateu sejam condenados ao inferno. Pouco importa. Não importa que eles vão para o inferno. O que importa é que políticos conservadores e de direita estão sendo eleitos. O Jesus falso e caricato que te proíbe ter inimigos à direita só se importa com o poder político. Esse poder político será supostamente usado para transformar o Brasil, restaurar o Brasil. Mas isso é apenas uma desculpa. O Jesus falso e caricato do conservadorismo sem Cristo não se importa com a restauração do Brasil ou qualquer outra nação. E nem mesmo pode efetuar essa restauração. O Jesus falso e caricato do conservadorismo anticristão busca o poder político apenas pelo poder político e nada mais. É por essa razão que, segundo esse falso evangelho, você não pode ter inimigos à direita. Porque se você ousar dizer pro Bolsonaro, tu tá errado. Tu vai pro inferno, Bolsonaro. Tu tem que te arrepender dos teus pecados.
Se tu ousar apontar para o teu familiar católico que vota em políticos conservadores e de direita, se você ousar apontar o dedo para ele e dizer tu está errado, tem que te arrepender dos teus pecados. Se tu ousar apontar para o teu amigo espírita e dizer tu está errado, se tu ousar apontar para o teu vizinho adventista e para o teu conhecido ateu e dizer tu não é irmão, vocês não são irmãos, vocês estão errados, vocês estão enganados. Se você ousar fazer isso, você será acusado de rachar a direita, né? De dividir o movimento conservador. E daí vão dizer, não, cala tua boca, a gente não vê que tu vai rachar a direita e na próxima eleição a gente tem que derrubar o Lula. A gente não pode ficar rachando a direita agora, quando a gente tem que derrubar o Lula. A mesma coisa aconteceu agora lá nos Estados Unidos, né, nessa eleição em que o Trump foi eleito. Há um movimento lá nos Estados Unidos, mesmo em meio aos crentes, um movimento crescente de neonazismo. Crentes literalmente dizendo Hitler não era um cara mau. Hitler foi o último príncipe cristão que simplesmente estava defendendo a Alemanha das heresias dos judeus e dos juros altos que os banqueiros judeus estavam cobrando dos bons cristãos alemães. E quando alguns pastores lá nos Estados Unidos se levantaram e disseram, pessoal, isso aqui está tudo errado, vocês não podem... Muitos disseram, não é hora de fazer essa crítica, porque se a gente dividir aqui, a Kamala vai ganhar a eleição. Então vamos permitir o surgimento desse neonazismo aqui em igrejas cristãs, para que nós possamos ganhar poder político elegendo o Trump. O que será que Jesus acha disso? O que será que Jesus acha quando um crente... Nenhum de nós teve a possibilidade de se aproximar do Bolsonaro, né? Mas o que Jesus acha de todos aqueles crentes que têm acesso a Bolsonaro? Vamos pensar naquele deputado federal, acho que é Nicolas, né? Por Minas Gerais, ele é deputado por Minas Gerais. Ele se afirma cristão, provavelmente é. Ele tem acesso a Bolsonaro. O que será que Deus acha? Meu filho Nicolas, tu poderia estar pregando o evangelho para o Bolsonaro, mas tu não quer pregar o evangelho para o Bolsonaro porque tu sabe que se tu fizer isso, tu vai criar um racha na direita. E Jesus lá está vendo, os meus filhos estão dispostos a deixar pecadores morrerem sem a salvação e irem para o inferno, unicamente porque eles querem ter poder político. Eu acho que Jesus fica um tanto quanto ofendido com atitudes assim. O evangelho que ordena o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus acaba sendo substituído pela panfletagem política, né? Cujo objetivo não é converter pecadores a Cristo. Não, o nosso objetivo agora não é mais converter pecadores a Cristo. O nosso objetivo é converter comunistas ao capitalismo, é converter esquerdistas ao direitismo, progressistas ao conservadorismo. Esse é o nosso objetivo agora. Nesse falso evangelho político, não é a fé em Jesus que salva, mas o voto em um determinado candidato.
Aqueles que são favoráveis a esse candidato e votam nele são tidos como amigos, como irmãos. Aqueles que se opõem àquele candidato, por qualquer razão que seja, são tidos como inimigos. Isso explica o incidente ocorrido logo após a eleição lá de 2022, em que um pastor batista declarou todos os nordestinos inimigos da igreja cristã. Porque supostamente foi o Nordeste que deu vitória ao Lula. Então ele disse, a partir de agora, eu não vou mais tirar férias no Nordeste, ele disse. Não vou mais passar as minhas férias no Nordeste, eu não vou mais, né? O que ele está dizendo é o seguinte, eu não vou mais levar o meu dinheiro para o Nordeste, né? Porque, obviamente, se ele vai passar férias no Nordeste, né? Ele vai pagar a estadia dele em hotel, né? Ele vai dar dinheiro para hotéis nordestinos e assim por diante, né? Ele vai gastar dinheiro no Nordeste, ele está dizendo, a partir de agora, eu não vou mais passar as minhas férias no Nordeste e eu considero todos os nordestinos inimigos da igreja cristã. E quando eu ouvi isso, eu pensei que a questão de inimizade e amizade com a igreja era decidida a partir da posição de uma pessoa com relação a Jesus. Se alguém rejeita Jesus, essa pessoa é inimiga da igreja. Agora, essa pessoa aceita Jesus, se submete a Jesus, essa pessoa é amiga da igreja. Mas segundo esse pastor batista, não. Segundo esse pastor batista, para ser amigo da igreja, você vota, no caso, no Bolsonaro. Não importa se quem votou no Bolsonaro é espírita, é católico, é macumbeiro, é satanista, é ateu, não importa. O que nos torna irmãos, segundo esse falso evangelho, é a adesão a um candidato político. E não a submissão a Jesus. E obviamente, eu não estou negando que a fé em Jesus tenha implicações políticas, tem implicações para as escolhas políticas. É óbvio que as escolhas políticas feitas pelos cristãos devem ter como fundamento a sua fé em Jesus. E o marxismo, o esquerdismo, o comunismo, parte do princípio de que Deus não existe. Na verdade, parte do princípio de que Deus foi inventado pelas elites para controlar os pobres. Parte do princípio de que a religião é o ópio do povo. As elites usam a religião para subordinar o povo, para manter o povo escravizado. Então é óbvio que um cristão, na hora que ele for votar, ele não pode votar num político que defende isso, né? Cuja ideologia esteja fundamentada nisso, né? No pensamento marxista, esquerdista, comunista e assim por diante. Então, eu não estou negando que a fé em Cristo tem implicações para as escolhas políticas. É óbvio que as escolhas políticas feitas pelos cristãos devem ter como fundamento a sua fé em Jesus. E é exatamente essa a razão pela qual nós devemos tratar desse assunto, porque este falso evangelho não reconhece a fé em Jesus como o fundamento das escolhas políticas. Esse falso evangelho não reconhece que as escolhas políticas devem ser consequência da fé em Jesus. Esse falso evangelho se importa apenas com as escolhas políticas, sem se importar com o que dá fundamento a elas. Não permita, talvez você esteja pensando, por que a gente está tratando disso, né? Agora você vai entender. Não permita que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos pensem que as suas escolhas políticas determinam a sua salvação. Não permita que eles apresentem o seu voto em candidatos conservadores como desculpa para não crer em Jesus e no Evangelho.
Não permita que eles apresentem o seu voto em políticos de direita como justificativa para os seus pecados. É o propósito de Jesus, sim, restaurar as nações, inclusive o Brasil. Mas Jesus não opera essa restauração mediante o uso do poder político. Jesus restaura as nações mediante a salvação dos pecadores que são cidadãos dessas nações. À medida em que mais e mais cidadãos de uma determinada nação alcançam a salvação de Deus em Jesus, mais e mais as estruturas dessa nação são transformadas para se conformarem à vontade de Deus, para se conformarem à palavra de Deus. Assegure-se, então, de que você, os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos creiam no Jesus que sacrificou a sua vida para restaurar as nações mediante a salvação dos pecadores, e não no Jesus caricato e falso que sacrifica a vida dos pecadores para alcançar poder político. Davi, no versículo 10, na metade do versículo 10, ele afirma que ele apregoou na grande congregação a tua salvação, a salvação de Deus. Nós tratamos em pregações passadas acerca das boas novas da justiça de Deus, o versículo 9, das más novas da justiça de Deus, da fidelidade e verdade de Deus, o versículo 10, e agora chegou a hora de tratarmos da salvação de Deus, mencionada por Davi, na metade do verso 10. A palavra traduzida como salvação aqui é o substantivo teshua. É exatamente assim, teshua. E ele pode expressar algumas ideias básicas. Ele pode se referir à salvação no sentido físico, que é o ato de preservar a pessoa em meio de algum dano. Né? Por exemplo, alguém estava se afogando, a pessoa vai lá e salva aquela pessoa. Essa palavra pode se referir a isso. Salvação no sentido físico, pode se referir a salvação no sentido espiritual, que é o ato de libertar do pecado. Salvar do mal no sentido espiritual, né? E pode ter também o sentido de vitória militar. O exército alcançou a salvação no campo de batalha, ele teve vitória no campo de batalha. Há outras palavras hebraicas que são sinônimas aqui de Teshua, que também são usadas para expressar salvação, tanto física quanto espiritual, vitória militar e outros sentidos correlatos. O ato salvífico de Deus, que se tornou o paradigma, o modelo da ideia de salvação em todo o Antigo Testamento, é a libertação de Israel da escravidão do Egito. Se você já leu o Novo Testamento, pelo menos uma vez, você deve ter percebido que em vários momentos, quando Deus vai tratar da salvação, Deus relembra a Israel acerca da libertação do Egito. Então a libertação do Egito, Israel sendo libertado da escravidão do Egito, se tornou o paradigma, o modelo da ideia de salvação em todo o Antigo Testamento. E normalmente nós pensamos na libertação de Israel da escravidão do Egito como sendo apenas um ato salvífico físico, do ponto de vista físico, né? Porque eles eram escravos no Egito e Deus os libertou, Deus os tirou de lá. Eles eram obrigados a servir com trabalhos forçados e Deus os libertou daquela escravidão. Mas, na verdade, mais do que uma salvação no sentido físico, a libertação do Egito foi, mais apropriadamente, um ato de salvação no sentido espiritual, efetuado por Deus a favor do seu povo. Porque vocês se recordam que Deus libertou Israel do Egito por meio de 10 pragas. Nas 9 primeiras pragas, Deus automaticamente fez distinção entre o seu povo e os egípcios.
automaticamente, né? Vinha as trevas que cobriram todo o Egito, mas onde os israelitas estavam, havia luz. Vieram as rãs sobre toda a terra do Egito, mas onde os israelitas estavam, não havia rã nenhuma. Então, nas primeiras 9 pragas, Deus fez uma distinção automática entre o seu povo e os egípcios. Mas a 10ª praga foi diferente. Na 10ª praga, Deus não fez uma distinção automática entre Israel e os egípcios. Para que Israel ficasse ileso, para que Israel não sofresse o dano da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, cada família de Israel deveria sacrificar um cordeiro. O sangue desse cordeiro deveria ser posto nas ombreiras e verga da porta da casa onde aquela família morava. E a carne daquele cordeiro deveria ser assada e deveria ser comida junto com pães ázimos, pães não fermentados e ervas amargas. Qualquer família de Israel que se recusasse a fazer isso, sofreria o mesmo que os egípcios. Aquela família de Israel que não quisesse sacrificar a Páscoa e comer a Páscoa, eles veriam a morte do seu primogênito. Isso nos mostra que, na verdade, devemos retificar a afirmação anterior. Antes eu disse que nas 9 primeiras pragas, Deus fez uma distinção automática. Não, Deus não fez uma distinção automática nas 9 primeiras pragas. A distinção que Deus fez entre Israel e os egípcios nas 9 primeiras pragas foi feita tendo em vista o sacrifício futuro da Páscoa que seria oferecido por ocasião da 10ª praga. Pelas 10 pragas enviadas contra o Egito, Deus estava julgando os egípcios pelos seus pecados e pelas suas idolatrias. Deste modo, pelo sacrifício da Páscoa, que apontava para o sacrifício futuro, único e irrepetível de Jesus, Israel, o povo de Deus, recebeu o perdão, recebeu a libertação dos seus pecados e idolatrias. Para que eles não fossem julgados junto com os egípcios, para que eles não fossem destruídos junto com os egípcios. A libertação de Israel do Egito, então, é, em última análise, uma salvação no sentido espiritual. E essa salvação espiritual é que dá fundamento para a salvação física. O perdão dos pecados que Israel recebeu lá no Egito é o que dá fundamento para que Deus retire Israel do Egito. Isso concorda com a afirmação repetida em pregações passadas, pregações já mais antigas, que ou Deus é o salvador do seu povo em todos os sentidos, ou então Deus não é o salvador do seu povo em sentido algum, de forma alguma. Se você já leu o Antigo Testamento ao menos uma vez, você deve ter lido passagens bíblicas que citam 2 divindades da mitologia cananeia. Baal, às vezes aparece como Baalins, e Azerá. Baal era a principal divindade masculina de Canaã. Inclusive o nome Baal, em hebraico, significa senhor, marido. E a esposa, a consorte dessa divindade era Azerá. Baal era a principal divindade masculina de Canaã e Azerá, a sua consorte, né, na mitologia cananeia, era a principal divindade feminina. Baal e Azerá eram deuses da fertilidade. As religiões antigas, eles tinham os chamados deuses da fertilidade, que eram aqueles deuses que, se fossem adorados da forma correta,
da forma como eles desejavam, garantiriam uma colheita próspera. E normalmente sempre, o culto a esses deuses da fertilidade sempre envolvia, obviamente, sacrifícios de animais, também sacrifícios humanos, mas além disso, aquilo que é chamado de prostituição cultual. Onde, por exemplo, haviam sacerdotisas de uma determinada divindade, e os homens que iriam adorar aquela divindade, parte do culto era exatamente manter relações sexuais com as sacerdotisas. Também haviam homens que eram sacerdotes. E a gente poderia pensar, bom, então as mulheres vinham e adoravam, e daí tinham relações sexuais com aqueles homens. Não. Homens adoravam e tinham relações com aqueles homens sacerdotes. Então, o culto a Baal e a Azerá envolvia o oferecimento de sacrifícios, incluindo sacrifícios humanos, envolvia a mutilação do corpo. Isso a gente encontra naquele relato de Elias, em que Elias desafia os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Esse foi o desafio de Elias. E os profetas de Baal estavam invocando Baal e eles estavam se cortando, eles estavam mutilando os seus próprios corpos. Então, o culto a esses deuses incluía sacrifícios humanos, mutilação do corpo, além da chamada prostituição cultural, orgias e outros atos lascivos. Faria algum sentido, por exemplo, um israelita ir até o tabernáculo, ir até o templo, oferecer um sacrifício, para por esse sacrifício alcançar o perdão do seu pecado, né? Ele cometeu um pecado, ele está convicto do seu pecado, então ele vai até o tabernáculo, vai até o templo, procura um sacerdote e explica, olha, senhor sacerdote, eu não sei como é que eles se referiam, né? Senhor sacerdote, eu cometi tal pecado e eu vim aqui ver qual é eu estou arrependido desse pecado. Eu quero saber qual é o sacrifício que Deus ordena na sua lei que eu devo oferecer para ser perdoado desse pecado. Faria algum sentido esse israelita ir lá e oferecer o sacrifício requerido por Deus para o perdão do seu pecado, para a salvação da sua alma? E logo depois ele pensar, tá dando muita seca esse ano. Eu acho que eu não vou colher muito na plantação que eu fiz. Eu vou passar ali no templo de Baal, no templo de Azerá, e eu vou buscar de Baal e de Azerá a salvação da minha vida financeira, né? Eu vou buscar de Baal e Azerá que eles me abençoem, que eu tenha uma colheita grande, uma colheita próspera. Faz algum sentido isso? Buscar a salvação da alma em Deus? Ó Senhor, eu pequei, eu estou aqui oferecendo ao Senhor o sacrifício que o Senhor requer na lei para o perdão desse pecado. Buscar em Deus a salvação da alma e buscar em Baal a libertação da seca, a salvação da seca. Faz algum sentido isso? Não faz. Ou Deus é o salvador do seu povo em todos os aspectos, salvação do pecado, salvação da seca, ou então Deus não é salvador de forma alguma. Davi afirma aqui que ele apregoou na grande congregação a salvação de Deus. E certamente Davi aqui está pensando nesses dois sentidos de salvação. Salvação do aspecto físico, porque antes, nos versículos anteriores, aqui no Salmo 40, ele fala que ele estava preso num lago horrível, num charco de lodo. E ele se refere provavelmente a circunstâncias difíceis. Ele pode estar pensando, por exemplo, se referindo a uma doença. Ele estava doente. E a doença dele era tão terrível que ele sentia que ele estava preso num lamaçal. Ou então os inimigos dele o estavam perseguindo. E a perseguição era tão terrível que, de novo, ele se sentia preso num lamaçal.
Mas os versículos posteriores aqui, daqui a pouco, que a gente vai ver em algumas semanas, Davi fala acerca dos seus pecados se amontoando. Né? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Versículo 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Davi está falando aqui, os meus pecados, as minhas iniquidades são tantas que eu coloco elas numa pilha e essa pilha é tão grande que eu não consigo olhar para cima. Então, obviamente, Davi, por salvação aqui, está pensando na salvação tanto no aspecto físico, como também no aspecto espiritual. É necessário que você saiba pregar acerca dessa salvação aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Se é que você deseja que eles sejam salvos. Você sabe pregar a salvação às pessoas? Eu tenho a impressão que muitos crentes não sabem como abordar a salvação. Há um tempo atrás, alguém nos procurou para... Essa pessoa tem um parente doente no hospital, uma doença grave que pode levar à morte. Essa pessoa não está em outro estado do Brasil, e essa pessoa queria que nós aqui gravássemos pelo WhatsApp um áudio pedindo, né, um áudio com a oração, aquilo que é chamado de oração do pecador. Né, em que o pecador diz, Senhor Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados, né? Eu peço que o Senhor me perdoe, eu entrego a minha vida ao Senhor, entrego o meu coração ao Senhor, peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor transforme a minha vida e assim por diante. Essa pessoa queria que nós fizéssemos isso para que ela enviasse para esse seu parente e esse seu parente, então, repetisse a oração. Nós não fizemos isso. Porque não é assim que se prega a salvação às pessoas. Eu me lembro quando eu estava cuidando do meu avô no hospital. Ele estava num quarto, então acho que o quarto tinha 6 camas. Se eu não me engano, eram 6. Então era meu avô e outros 5 pacientes lá, e cada paciente, né, tinha o seu acompanhante, né? E eu estava lá no meu canto, né, sentado numa cadeira lá, cuidando do meu avô. Quando precisava de alguma coisa, eu chamava as enfermeiras e tudo. E de repente, no horário de visita, chegou um irmão nosso no quarto. Ele estava conversando, começou a conversar ali com um dos doentes, né? E ele perguntou para esse paciente lá no hospital se ele se importaria se ele, o nosso irmão, fizesse uma oração a Deus pedindo a cura daquela pessoa. E o paciente disse, não me importo de forma alguma, pode fazer. Então o nosso irmão começou a fazer a oração, né? Pedindo a Deus que Deus curasse aquela pessoa e tudo mais. E daí, de repente, ele interrompeu a oração. Ele abriu os olhos e disse para o paciente, agora tu repete comigo o que eu vou dizer. E daí ele fez a oração do pecador. Ele fez aquele paciente repetir a oração do pecador. Senhor Jesus, eu estou, né, eu me reconheço como pecador, peço que o Senhor me perdoe e assim por diante.
E eu tô ali no meu canto, né? Cuidando do meu vô. E eu tô pensando, tá bom, mas tu não pregou o evangelho para essa pessoa, né? Qual é a validade de tu levar alguém a repetir uma oração se tu não convenceu aquela pessoa de que é necessário que ela faça aquela oração? Tu não falou para aquela pessoa, olha, eu não quero te ofender de forma alguma, mas tu é pecador. E Deus vai condenar os pecadores ao inferno. E a única forma, a única esperança que você, eu ou qualquer outra pessoa tem de ser salvo é crer em Jesus, porque Jesus veio como um homem semelhante a nós, mas ao contrário de nós, ele não cometeu nenhum pecado. Ao contrário de nós, ele obedeceu a Deus perfeitamente. E é por isso que quando Jesus morre na cruz, a morte de Jesus é aceita por Deus como um sacrifício a favor dos nossos pecados. De modo que Deus lança sobre Jesus os nossos pecados para que Jesus enfrente a pena eterna dos nossos pecados na cruz, de modo que não resta mais pena eterna para nós cumprirmos no inferno, e nós recebamos dele a justiça perfeita que decorre da obediência perfeita dele a Deus. Tu não pregou isso, tu simplesmente disse, olha, eu quero orar para Deus te curar. Tu aceita que eu ore para Deus te curar? Sim, eu aceito. Foi simplesmente isso que tu fez, e daí no meio da oração da cura, tu interrompeu e tu levou a pessoa a repetir a oração do pecador. E, sim, claro. Na melhor das intenções, eu não vou duvidar das boas intenções do nosso irmão, mas ele vai chegar daí depois lá na reunião na igreja e vai dizer, irmãos, glória a Deus, no dia tal eu fui no hospital, foi difícil, as pessoas não queriam, mas um quis. Um deles quis. E agora essa pessoa é crente. Quando na verdade nada aconteceu. Quando Jesus chama os apóstolos, especialmente Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores, Jesus diz para eles, sigam-me, né? E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Como é que Pedro, André, Tiago e João pescavam? Com redes. Eles não pescavam com anzol. A única ocasião em que Pedro pesca com anzol é quando Pedro é confrontado com os cobradores de impostos. Perguntam para Pedro se Jesus não paga imposto. Pedro vai lá conversar com Jesus e Jesus diz, tá bom, Pedro, vai lá, pega o teu anzol, lança lá e tu vai pescar um peixe. Essa é a única vez em que Pedro pesca com anzol. Porque um pescador profissional, né, que ele não está pescando por esporte, né? Ele não está pescando para relaxar. Ele teve uma semana chata no trabalho e ele quer saber, eu vou relaxar um pouco, eu vou pescar. Daí a pessoa vai lá para o meio do lago com seu barquinho e um anzol, né? A pessoa que pesca para sobreviver, ela não pesca com anzol. Porque se ela pescasse com anzol, ela não iria ganhar dinheiro, né? Porque imagina só, tu leva o quê? Uns 10, 15 minutos para conseguir um peixe, aí depois mais 10, 15 minutos para conseguir outro peixe. Quer dizer, no fim do dia o cara pescou o quê? 10 peixes. Não, o cara pesca com anzol, com rede. O cara lança a rede para que de uma vez só ele pegue 100 peixes. Obviamente estou pensando em peixes pequenos, né? Se forem maiores, será um número menor. Mas de qualquer forma, para que ele, cada vez que ele lança, ele quer trazer um monte de peixe para dentro do barco. Então, quando Jesus diz para aqueles apóstolos que anteriormente eram pescadores, Jesus diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está dizendo o seguinte, ou melhor, a imagem que Jesus quer nos mostrar ali é a seguinte, a pescaria de homens não é feita com anzol.
Porque o anzol sempre envolve engano, né? Você tem que enganar o peixe. Você tem que colocar alguma coisa no anzol que vai levar o peixe a pensar, opa, o meu almoço tá ali. E pum, morde a isca e daí fica com o anzol preso, né, na boca. Envolve engano, envolve mentira. O pescador que pesca com anzol está mentindo para o peixe e é por isso que ele consegue pegar o peixe. Os crentes, para serem pescadores de homens, eles não devem pescar com anzol. Eles não devem enganar a pessoa dizendo, tu quer ser curado? Eu posso orar para Deus te curar. Ah, eu quero ser curado. E daí então, no meio da oração, interrompe a oração e leva a pessoa a repetir a oração do pecador. Não. Ou como aconteceu há muitos anos atrás aqui na FENAC, quando veio um evangelista da Argentina a fazer um evento de evangelismo aqui no Hamburgo, e ele fez a pregação, e daí no final da pregação ele fez o apelo, que é bem comum nesse movimento, e o apelo dele foi o seguinte: agora eu quero as pessoas que querem ser curadas de alguma enfermidade. Vem à frente que vai ser orado por vocês. As pessoas que querem ser libertas de alguma operação maligna, satânica, vem para frente. E as pessoas que querem receber Jesus, venham para frente também. Ele apelou a 3 tipos de pessoas. E com 3 convites diferentes. Pessoas que querem ser curadas de alguma enfermidade. Pessoas que querem ser libertas de alguma opressão ou possessão demoníaca. E pessoas que querem ser salvas. Exatamente. Só que no final, eles tratam todas aquelas pessoas como se todas elas vieram à frente para receber Jesus. Mesmo aquelas que só vieram à frente porque, eu não aguento mais essa doença aqui, eu quero ser curado. Como aconteceu na época, aconteceu com um vizinho nosso aqui. Ele estava lá, ele foi para frente e tudo, e daí eles pediram as informações, a pessoa, endereço, assim por diante, tudo. E daí, num dia, alguém de uma igreja veio aqui, tudo, convidar ele para participar de alguns estudos bíblicos. E ele disse, não, mas eu só fui lá para frente porque eu só queria ser curado de uma doença, eu não fui lá para receber Jesus nem nada. Isso é pescar com anzol. Você oferece uma isca aqui para enganar a pessoa, e daí, tendo enganado a pessoa, você leva a pessoa a aceitar a Jesus, a fazer a oração do pecador. Eu sei que eu não vou terminar essa pregação aqui no dia de hoje, né? Porque na verdade, eu nem entrei onde eu queria entrar, né? Nós já vamos encerrar daqui a pouco. Não é assim que se faz. Você não prega a salvação para ninguém usando pretextos, usando engano, levando a pessoa a repetir uma oração que ela nem entende o sentido daquela oração. Né? Tudo bem, a pessoa está repetindo com a sua boca, eu me arrependo dos meus pecados, mas ela nem sabe por que deveria se arrepender dos seus pecados. E de fato ela não está arrependida. Ela não entende por que deveria se arrepender e ela não está arrependida. É necessário que os crentes saibam pregar a salvação aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos de forma correta, de forma bíblica. É necessário isso. Porque disso depende a salvação dessas pessoas. Que vamos pensar, coitado do nosso irmão e coitado daquele homem, né, doente lá no hospital.
o nosso irmão enganou e está se enganando, pensando que está ganhando pessoas para Jesus, quando não está. E as pessoas, algumas delas realmente vão até a igreja. Digamos que Deus ouviu a oração do nosso irmão e curou aquele homem. Aquele homem vai pensar, pô, eu vou ir nessa igreja aí? As pessoas dessa igreja oram e os doentes são curados? Eu vou ir nessa igreja. Só que a pessoa vai chegar na igreja, a informação já vai ser, né? A informação que foi dada pelo nosso irmão vai ser, aquele irmão, aquela pessoa lá já se converteu. Aquela igreja vai tratar aquela pessoa como alguém que já se converteu, de fato, quando essa conversão não aconteceu. Essa pessoa vai ser batizada, vai ser tratada como crente, quando o crente de fato não é. E na melhor das hipóteses, essa pessoa até ela vai tentar viver em obediência a Deus. O problema é que a obediência dela a Deus é apenas externa. Não ocorreu uma transformação interior. Porque não foi pregado a ela o evangelho. Não foi dito a ela tudo aquilo que deveria ter sido dito a ela. E daí no final ela está enganada. De repente ela vai passar. A vida inteira ela vai estar na igreja. E ela vai morrer na igreja. E o pastor da igreja vai fazer o sepultamento dela. Mas ela está no inferno. Isso ocorre aos montes, né? A Universal engana as pessoas com prosperidade financeira e com a libertação de encostos, né? Como o Edir Macedo gosta de dizer, né? O engraçado que a Universal nasceu exatamente com a intenção de combater o espiritismo e o baixo espiritismo, e no fim acabou adotando a própria linguagem do espiritismo, né? Porque é o espiritismo, são as religiões afro que falam de encosto, né? Ah, tu tá com encosto aí na tua vida, né? E no fim a própria Universal adota essa linguagem. É um tanto quanto estranho isso, né? Seria interessante estudar por que essas coisas ocorrem, né? Mas de qualquer forma, a Universal engana as pessoas com a prosperidade financeira. Ó, se tu vier aqui, se tu participar aqui da reunião dos 70 pastores e não sei do que e tudo, tu vai prosperar, tu vai ficar rico, Deus vai te abençoar. E daí a pessoa vai. Porque quem é que não quer ficar rico, né? Quem é que não quer prosperar? Todo mundo quer. Só que se a pessoa for bem sincera, ela vai dizer o seguinte: não, eu só estou aqui pelo dinheiro, eu não quero Jesus, eu só estou aqui pelo dinheiro, eu quero ficar rico. Mas o problema é que a maioria das pessoas não é sincera. Elas estão lá pelo dinheiro, mas elas não são sinceras. Então, aparentemente, elas são crentes, elas são irmãs agora. São irmãos em Cristo. Mas estão enganados e vão para o inferno. É necessário que você saiba pregar a salvação aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. É necessário que você saiba fazer isso. E para dar um encerramento aqui, você não deve permitir que alguém, que o teu familiar, amigo, vizinho, conhecido, qualquer pessoa, apresente a sua posição política como desculpa. Porque
Nós devemos combater o homossexualismo, nós devemos combater esse empenho claro que existe para normalizar aquilo que não é normal, especialmente nas escolas. Nós devemos combater isso. O problema é que é o seguinte: ao combater tanto isso, parece que o único pecado com o qual Deus se importa e o único pecado que ofende a Deus é o homossexualismo. E daí a pessoa pensa: não, mas eu não sou gay, né? Eu não criei os meus filhos para serem gays. Ah, o, o, eu não voto em políticos que defendem pautas gays, pautas homossexuais. Eu voto em políticos conservadores, de direita, que defendem a família tradicional brasileira, cristã. Essa pessoa vai apresentar isso como desculpa para não crer em Jesus. Porque ela vai pensar: bom, eu não preciso de Jesus porque eu não sou gay. A minha família os meus filhos não são gays, eu não preciso de Jesus. Só que a pessoa não percebe que, tudo bem, ela não é gay, ela não é homossexual, mas aquele homem está tendo um caso com outra mulher, né, que não é sua esposa. E a gente não pode cair no erro de pensar que existem pecados que são pecados na direção correta. Porque isso foi algo que surgiu lá nos Estados Unidos na semana passada. Pecados na direção correta. O que seria um pecado na direção correta? Seria, por exemplo, o adultério. Um pecado na direção errada seria o homossexualismo, porque tu está indo contra a natureza, contra aquilo que é natural, né? Então esse é um pecado na direção errada, um pecado antinatural. Um pecado na direção correta é o seguinte: é a prostituição, é o adultério, é a fornicação. Por quê? Porque pelo menos tu está indo naquilo que é de acordo com a natureza. Né? Tu tá adulterando, mas um homem não está adulterando com outro homem, está adulterando com uma mulher. Então ele está pecando, mas está pecando na direção correta. Não existe pecado na direção correta. Todo pecado é na direção errada, porque o pecado é algo que se opõe à vontade de Deus. E tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus está na direção errada. Então não importa se a pessoa é gay, lésbica ou adúltero, ou não importa. Todo pecado é na direção errada, contrária a Deus. Só que nesse ambiente que nós vivemos agora, em que existe esse combate, né? A gente tem que impedir que o governo implante kits gays na escola e assim por diante. Parece que o único pecado que realmente importa é o homossexualismo. E daí a pessoa pensa: bom, eu não sou gay, tá tudo bem comigo então. Só que ela não percebe que o adultério dela a condena, que a idolatria dela a condena, que as mentiras, que o roubo, todas as demais coisas condenam ela. Não é apenas o homossexualismo que condena alguém. Qualquer pecado condena alguém ao inferno. Então, não permita que seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos apresentem as suas credenciais políticas, o seu posicionamento político, como desculpa para não crer em Jesus. Você está lá pregando o evangelho para o teu familiar e diz: mas eu votei no Bolsonaro na eleição passada. Você tem que dizer: não é disso que eu estou tratando contigo.
Tu pode votar no Bolsonaro a tua vida inteira e tu vai pro inferno se estão te arrependendo dos seus pecados. É disso que eu tô falando. Não permita que, em primeiro lugar, você não deve crer nesse Jesus que sacrifica a vida de pecadores para alcançar poder político. Em primeiro lugar, você não deve crer nesse Jesus falso e caricato. Em segundo lugar, você não deve permitir que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos creiam nesse Jesus que só se importa com poder político. Não, você deve levar os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a crer no Jesus que sacrificou a sua vida, sim, para restaurar as nações, para salvar o Brasil, mas não mediante o poder político, e sim mediante a salvação dos pecadores. Porque imagina só, você está lá evangelizando alguém e realmente pregando o evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa se converte. E daí você descobre que aquela pessoa é, na verdade, um professor de escola. E agora, convertido a Jesus, esse professor, essa professora, ele vai começar a pensar, peraí, todas essas normas e essas portarias que vêm lá do MEC, do Ministério da Educação, que dizem que eu devo incentivar, né, os meus alunos a considerarem a possibilidade de serem gays, porque um membro aqui dessa igreja, que não está mais aqui, o filho desse membro, um dia chegou para ele e disse: pai, eu não sei se eu sou gay ou não. E essa criança falou isso exatamente porque na escola ela estava ouvindo isso. O seu professor, a sua professora estava dizendo: olha, de repente alguns de vocês aqui são gays. E daí a criança, coitadinha, né? Ela chegou pro pai e disse: pai, eu não sei se eu sou gay ou não. É óbvio que a criança não era gay, é óbvio que quem estava colocando esses pensamentos na cabeça dela era o professor e a professora. Mas esse professor ou professora que você realmente ganhou para Jesus, ele vai começar a pensar o seguinte: não, isso não faz nenhum sentido. Não é da vontade de Deus que eu leve os meus alunos a pensarem na possibilidade deles serem gays. E de repente, através dessa única pessoa que você ganhou para Jesus, você consegue, de forma indireta, impedir que algumas crianças que são alunos desse professor, dessa professora, não sejam encaminhados de forma errada. E daí, certamente esse professor, essa professora vai enfrentar perseguição na escola. Né? É óbvio, né? O diretor, a diretora vai dizer: não, tu não pode fazer isso. Né? Mas de qualquer forma, todos nós seremos perseguidos de uma forma ou de outra. Né? E daí, de repente, esse professor, ele começa a pregar o evangelho para outros professores ali naquela escola. E daí, de repente, você está evangelizando outra pessoa e você descobre depois que aquela pessoa é um advogado. E você ganhou aquele advogado para Jesus. E aquele advogado agora ele vai começar a advogar não apenas de acordo com as leis brasileiras, mas ele vai considerar também a palavra de Deus naquilo que ele está fazendo. E de repente aquele advogado, ele resolve, quer saber, eu vou fazer um concurso público para me tornar um juiz. E daí ele se torna um juiz cristão. E agora multiplica essas duas histórias aqui por todos os crentes verdadeiros do Brasil. Em 2 décadas,
o Brasil é transformado. Porque em todas as estatísticas é dito que nunca houve tantos evangélicos no Brasil. E, no entanto, o Brasil está cada vez pior. Né? Tudo bem, existem cada vez mais evangélicos no Brasil, mas esses evangélicos não são luz do mundo e sal da terra. Porque se fossem luz do mundo e sal da terra, o Brasil estaria melhor e não pior. Agora imagine 2 décadas de pregação fiel do evangelho. Ganhando para Jesus pessoa a pessoa. Em 2 décadas, o Brasil não é mais o mesmo. Porque então nós teremos empresários que vão fazer negócios de acordo com a palavra de Deus. Nós teremos empresários que não vão procurar políticos para corromper esses políticos, né? Porque existe a corrupção ativa e a corrupção passiva. A corrupção passiva sempre é feita pelo político. A corrupção ativa sempre é feita pela pessoa não política, né? Então eu sou um empresário, eu vou lá e dou dinheiro pro deputado federal, dizer, olha, eu tô te dando esse dinheiro aqui para que tu faça isso aqui para mim. Os empresários que forem alcançados por Jesus não vão mais fazer esse tipo de negócio. E daí toda essa corrupção que existe no Brasil terá sido diminuída. Jesus sim quer restaurar o Brasil e, na verdade, todas as nações. É por isso que Jesus ordena que todas as nações recebam o evangelho. Jesus quer transformar o Brasil e as nações, mas ele não quer usar simplesmente o poder político para fazer isso. Ele não quer sacrificar a vida de pecadores para alcançar poder político. Não, ele quer restaurar o Brasil mediante a salvação dos brasileiros pecadores. Mediante a salvação dos seus familiares, dos teus amigos, vizinhos e conhecidos. Essa pregação ela vai servir como uma espécie de introdução para a pregação que nós teremos então na semana que vem. Assegure-se de que você, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos creiam no Jesus que sacrificou a sua vida para restaurar as nações mediante a salvação dos pecadores, e não naquele Jesus falso e caricato que sacrifica a vida dos pecadores para alcançar poder político. Amém.